Olá, sejam bem-vindos a mais um Dane-se Cast. E hoje eu tenho a honra de receber aqui dois grandes amigos, dois grandes profissionais que eu tenho a honra de estar com eles sempre, duas pessoas maravilhosas e a gente vai falar hoje sobre carreira de sucesso. Então eu estou com a Rafaela Pedroso, formada em recursos humanos, trabalhou no Banco Santander, onde seu conhecimento foi expandido em uma experiência agregadora e foi instrutora de RH no programa de capacitação profissional para jovem aprendiz. E também estou com o Dr. Antônio Firmino Júnior, formado em Direito, advogado do escritório Firmino e Neumann e também é professor da universidade. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado Obrigada, pelo Dani. convite. Satisfação estar aqui com você hoje. Que bom, fico feliz. E como nós temos muito em comum em relação a iniciar o primeiro dia de aula, porque eles também são educadores, eu vou fazer algo diferente aqui hoje. Se apresentarem, quando a gente pega os alunos para se apresentar, normalmente a gente pede para eles falarem um pouquinho deles, Sim. né? Como eu já dei um spoiler aqui da carreira de vocês, então eu quero saber de vocês. Quem é a Rafaela Pedroso? Rafaela Pedroso é mãe, é uma mulher íntegra, é uma mulher que ama pessoas. Minha carreira eu consolidei com pessoas o tempo todo. É uma pessoa que ama animais. Eu tenho duas pets maravilhosas, tenho dois filhos, amo ser mãe também, amo a minha carreira. E eu acredito muito que tudo que a gente compartilha com as pessoas é o que nos engrandece também. Então, eu tenho Deus como minha primeira base, né? A base de tudo. É a minha fé, é o que me mantém, é o que me sustenta e, inclusive, faz a diferença no nosso dia a dia também. E é o que eu digo, o conhecimento a gente sempre pode agregar, a gente sempre busca. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Existem várias formas atualmente da gente adquirir esse conhecimento, da gente buscar tudo isso. E só esse fato de estarmos aqui nessa troca hoje é enriquecedor e atrai muito conhecimento. Então, é o que eu gosto de fazer, é estar com vocês, estar com pessoas. Que lindo! Parabéns, Rafa. Obrigada e obrigada pelo convite, desde já, Para Dani. mim é uma honra. Oficialmente, vamos deixar registrado aqui. Então, é um prazer imenso estar aqui com você. Obrigada pelo carinho, pelo respeito, pelo reconhecimento da minha carreira, do meu profissionalismo. O que eu puder ajudar, contribuir com o Dane-se Cast, vamos juntos. Então vamos embora que tem muito assunto Bora. hoje. E quem é o Antônio Firmino Júnior? Bom, vamos lá. Primeiro, quero agradecer novamente pelo convite. Dani, é um prazer estar aqui com você. A gente já havia falado, né, há Nossas tempos lives, atrás, né? nossas lives. Dani, vamos fazer uma live, vamos fazer uma live. Deu certo hoje. Que bom. Bom, quem sou eu? Primeiro, eu queria só fazer um adendo aí na minha formação. Eu tenho como primeira formação a Faculdade de Comércio Exterior. Minha primeira formação é Comércio Exterior. Olha que bacana. Eu trabalhei muito tempo com comércio exterior, uns 15, Você morou 20, fora, né? 20 4 anos. Morei anos. 4 anos nos Estados Unidos. Depois eu fiz uma pós-graduação em sistemática de comércio exterior. Aí depois eu fui fazer direito, sou mestre em direito internacional, igual a nossa amiga que está nos assistindo aí, professora Marina, né? E aí eu larguei o comércio exterior e fui para o direito. Então já faz um tempo aí que eu atuo com direito. Sou professor universitário, já lecionei em várias universidades, né, da região de São Bernardo, inclusive aqui na capital também. E sou pai da Maria Clara, Isso. que a Dani conhece, Maravilhosa. marido da Kátia, né? Também adoro estar com pessoas, como você falou, Rafa. Amo. E estamos aí para colaborar também com o Dane-se Cast. Ó, já vou pegar aqui esse gancho aqui e pego umas dicas com a Rafaela, porque eu fui te stalkear e não achei essas informações. Então você precisa atualizar o seu LinkedIn, não é mesmo, preciso Rafa? atualizar. Vamos tomar conta disso. Porque eu fui te stalkear e não achei essas informações. Eu posso confessar uma coisa? Eu Diga. não entro muito no LinkedIn, eu preciso... Doutor, vamos falar sobre, que eu puder ajudar, vamos fazer essa atualização do perfil do LinkedIn, que atualmente é a maior plataforma que a gente tem E você sabe que de muita gente... prospecção mundial. E você sabe que muita gente não sabe dessa minha primeira formação, mas foi Onde começou? onde começou tudo, né? E assim, eu tenho muito orgulho de ter feito Sim. essa faculdade de comércio exterior. Eu me lembro que quando eu terminei
eu falei para minha esposa assim, eu vou fazer direito. Ela já era formada, Uhum. né? Eu vou fazer direito. Ela falou assim, você é louco? Para quê? Né? Se for Já para tem ganhar, uma formação se para que for, não, outra? não, ela falou assim, se for para ganhar dinheiro, não faça, né? Vai fazer sua pós-graduação, Sim. vai, foca na sua carreira. Aí depois de 10 anos, eu em casa assistindo novela, eu assim, vou fazer direito. Ela falou, agora vai, agora eu acho que é hora de você fazer, entendeu? Então eu tenho Maravilhoso. aí, eu trabalhei muito tempo com comércio exterior, né? E acho que, certamente, doutor, isso lhe trouxe uma bagagem imensa. Eu acho Sim, que foi, inclusive, o seu olhar, a sua visão em identificar a oportunidade é. dentro do comércio exterior que talvez tenha despertado em você essa necessidade, essa vontade de partir para o ramo da advocacia. Tanto é que o meu mestrado, né, eu sou mestre em Direito Internacional justamente por causa disso. Eu aliei o Tudo comércio exterior correlacionado. com o direito, E né? quando a gente alinha as nossas profissões, assim, os nossos caminhos vão crescendo Sim. e a gente vai agregando a bagagem, igual a Rafa É, falou, né? e, E até falando, né, em questão de formação, o pessoal às vezes pergunta, né? Ah, Rafa, você é da área de recursos humanos, tal, eu atuo há 17 anos em RH, o pessoal começa assim, mas qual a faculdade? Como é que faz? A maioria das pessoas acham que eu sou formada em psicologia. E a minha entendi. primeira formação, eu sou bacharela em administração, marketing e negócios. Mas tive 2 anos de psicologia dentro da Da administração. administração. Gosto da psicologia? Amo. Mas eu quis saber de fato como é que funciona uma empresa. Como é que acontece tudo, toda essa mágica? É mágica? Não é, deve ser muita coisa para Muita É coisa. administrar, como na para logística, né? fazer. Por isso que eu acho que se interligam todas as Sim, profissões, né? A logística é a mesma coisa, é o que eu falo para os alunos, eu falo, a gente precisa conhecer lá de baixo, né? Para você entender como funciona exatamente. toda a logística, toda uma empresa, né? Sim. Todo o andamento de uma empresa, para que você consiga, então, chegar no seu objetivo, E né? prova de que tudo está muito correlacionado, Dani, é que hoje nós falamos muito nessa questão do ágil. Ah, o RH ágil. Ah, hoje é sistema 4.0, indústria e tudo mais. Hoje nós vemos várias metodologias que começaram na cadeia de suprimentos, que começaram lá Sim, na época do Fordismo, que são exato, utilizadas dentro de RH, exato. Eu fui dentro da coordenador, administração. eu fui coordenador de uma universidade aqui, em São Paulo, e dentre os cursos que eu coordenei foi justamente o curso de gestão em RH e Que logística. bacana Olha, Então tá tudo. a gente consegue alinhar aí alinhar. toda a nossa formação, Que né? Até bacana. porque dentro de RH tem muita parte burocrática que a gente precisa entender, parte de legislação, Exatamente. acordo coletivo, convenção. Então tem E toda são a parte muitas coisas. societária, parte burocrática, que precisamos sim, É, diretamente do direito para poder ter essa ponte, ter esse olhar e ter essa E, expertise, e né? a Dani me perguntou, né? Falou assim, você morou fora, tal, né? Só pra gente, esse morar fora para mim, né? Eu morei nos Estados Unidos e aprendi inglês lá. Isso me ajudou muito a ascender na área de comércio exterior, Sim, né? Quando eu voltei, claro, né? A gente volta para o Brasil sem emprego. Aí eu voltei, fui dar aula de inglês. Aí eu comecei a faculdade de comércio exterior. E aí, já na faculdade, acho que no segundo ano, eu já consegui um emprego numa trading da Toyota, Olha, excelente. como assistente de exportação. E, enquanto isso, estava fazendo a faculdade, um professor meu, na época a gente tinha inglês e francês, né? E um professor meu de inglês da faculdade falou assim para mim: onde você está trabalhando? Eu falei assim: estou trabalhando, né, na empresa X, como assistente de exportação. Aí ele falou: você está bem lá? Depende do que do você bem. Defina Do que bem. você acha? o que é o Defina. bem, o que é o bem, né? Ele falou assim, e na época ele era diretor do Banco Francês e Brasileiro. E ele tinha uma conta que era de uma metalúrgica em Santo André. Então, veja só, eu trabalhava numa trading da Toyota que ficava ali na Bílio Soares, perto uma travessa da Paulista, morava em Santo André e estudava em São Caetano. Nossa, Olha a olha a logística, logística, falando né? junto, Logística, logística. exatamente. Aí ele falou, você tá bem lá? Eu falei assim, depende, né? Não, porque eu tenho uma conta e de uma metalúrgica, eles estão precisando de um gerente de exportação. Eu era assistente, terceiro ano de faculdade, de um gerente de exportação e que precisa falar, tem inglês fluente. Eu vou te indicar lá, você quer? Eu falei, quero. Eu fui num dia, no outro eu estava admitido. Então, o inglês me ajudou muito, né, a ascender na profissão de comércio exterior, inglês, espanhol, tudo que a gente aprende. Adquirir esses conhecimentos acaba
facilitando o nosso crescimento profissional, né? Exato. Quando a gente fala muito em carreira, prova disso, o que eu vejo aqui é o protagonismo, né? Doutor, protagonista total ali da sua carreira, sempre atento às oportunidades. E é o que a gente sempre comenta: as oportunidades surgem, mas a gente tem que estar pronto para agarrar. Exatamente. Correr atrás, né? Correr atrás. Correr atrás. Ela Correr atrás. não vai bater na sua porta. Não. É. E não dá para ficar também nesse romantismo do tipo, olha, mundo ideal, empresa perfeita, porque a gente sabe que isso não Não existe. tem, Não existe. não tem. Existe o Mas- nosso momento de carreira. Mas não né? existe até o momento que o profissional tem essas habilidades pessoais Sim, muito bem definidas. exatamente. E é por isso que eu comecei dessa forma. Quem são vocês? Porque a gente tende a falar das nossas carreiras, do que a gente faz. Mas quem de fato nós somos? Nossa essência. A nossa essência, a nossa personalidade, né? Porque isso forja, assim, quem você vai ser como profissional lá na frente, lá no futuro. É. E no primeiro dia de aula, eu falo muito isso para eles. Tem uma frase que eu deixo para eles como reflexão, que é: antes de ser um excelente profissional, seja um bom ser humano. Por quê? Porque se você for um bom ser humano, tudo à sua volta vai ficar bom. E a carreira que você escolher Exato, vai dar certo. Ô, né? Dani, eu acho essa frase perfeita. E você me conhece, sabe como eu sou, e eu sou assim em todo lugar, entendeu? Todo lugar. Não tem. Eu não faço diferença. Sim, Né? Tanto é que uma vez eu ouvi uma frase assim: você é o dado da família. Entendeu? Porque eu sou desse jeito mesmo. É claro, guardadas as devidas proporções, eu não vou para uma Claro. audiência, né, exatamente. sendo o Sim. palhaço que eu sou o tempo É o que todo, a gente fala de brincando equilíbrio. de equilíbrio, né? Exato. Mas essa frase é perfeita, exatamente. Você tem que ser o que você é, né? Em qualquer lugar, Em né? qualquer lugar. E eu tenho falado muito isso, para resgatar essa sua essência, uma vez que perdida, é muito complicado, Sim. né? Então, o que é importante é você se conhecer. Você se conhecendo, você sabendo quem de fato você é e para que você veio, que aqui nós temos algo em comum, que é esse servir, porque dar aula, trabalhar na posição que a gente trabalha, né? E Sim. trabalhou e tem as nossas experiências lá atrás, enfim, é para servir, né? Não importa se é uma empresa, não importa o lugar. Se é uma igreja, não importa. O que importa é a gente saber quem nós somos de fato. Que isso vai forjar o grande profissional que nós Você somos, sabe né? que uma vez me perguntaram o seguinte: por que você dá aula? Ou você só trabalha ou dá Ou aula você só também. dá aula, a gente Você só dá aula ou trabalha A também. gente escutava Mas isso, né, Rafa? a pessoa quis dizer assim: por que você dá aula? Você não precisa. Primeiro que ele não sabe da minha situação, né? Mas você Se não acha no precisa. direito de julgar, né? Mas eu vou te falar uma coisa: eu acho que eu tenho uma missão. É isso, uma missão. Eu acho que eu tenho uma missão. Sim. Né? Eu aliei aí as minhas formações, né, com essa missão que é justamente passar o meu conhecimento para as outras pessoas. E, se me permitem, Claro. Claro. Doutor, por favor. uma vez eu tinha, acho que 6 meses de casado, né? A Kátia, minha esposa, já atuava aí na área do direito e carro de advogado, tem sempre livros, tal, e nós morávamos num apartamento no centro de Santo André que não tinha estacionamento. A gente deixava estacionamento no estacionamento do lado, onde tinha um segurança. E toda vez que a gente chegava, esse segurança queria alguma informação jurídica. Então, às vezes a gente chegava correndo do trabalho, tal, né? Ela ia me pegar ali em Santo André e correndo para jantar e tal. Aí toda vez ele parava com uma dúvida jurídica. Aí eu falei para ela: poxa, mas que coisa, mas que. Falar o português correto, que saco, né? Toda vez esse cara. Tá atrasado. E ela falou uma frase, Dani, ela falou uma frase assim para mim que eu não esqueci nunca mais. Ela falou assim: olha, eu não posso ter estudado só para mim. Perfeito. Se tudo que eu aprendi na faculdade ficar só para mim, não vale de Não nada. vale de nada. Perfeito. Então deixa eu passar o meu conhecimento para as outras pessoas. Eu peguei isso para mim. Sim. Isso é Entendeu? maravilhoso. Eu peguei isso para mim, aí eu comecei a dar aula, eu acho que eu viciei, então deixa eu passar o meu conhecimento para as Você pessoas também foi picado, né? Eu falo que eu caí Também de fui picado. gaiato, né? Fui Eu. ser instrutora, porque nunca imaginei fazer, né? Sim. E aí fui picada pelo bichinho da educação e amo. E a Mas gente- é isso, é a facilidade de se comunicar, né? É a facilidade de querer que o outro entenda daquilo que nós entendemos. Um Exato. pouquinho daquilo que nós entendemos. Porque eu sempre falo em sala de aula, né? Eu aprendo mais com vocês do que Sim. vocês comigo. E é uma coisa que né? eu também sempre deixava no programa de formação. Primeira aula, primeiro dia, além da apresentação que a Dani mencionou que a gente fazia, eu sempre falava para eles: qual é o seu talento?
E os jovens olhavam para mim assim com aqueles olhares espantados no sentido de eu não tenho talento. Mas todo mundo tem. Eu E deixei isso Todo no. mundo isso tem, né? Todo doía em mundo tem um mim. talento. Isso doía em mim de uma tal forma que a minha primeira reação era: você tem talento. E eu sempre falei para eles no primeiro dia de aula: todos temos talento. É isso. E eu vou provar para vocês ao decorrer do curso, se vocês me permitirem, que vocês têm. E isso é A diferença gostoso, está né? em como você identifica isso em você. Identificar e ajudar eles a se desenvolverem. Como Justamente. nós fomos E é desenvolvidas, tão né? emocionante você ver um aluno seu, Maravilhoso. né? Ter se formado, né? Nossa, A isso é gente tem maravilhoso. Várias feedbacks, assim, histórias. várias Nossa, histórias. Eu tava olhando vocês, e vocês são muito queridos. A Rafa, os anjinhos dos alunos. O Firmino é o blogueirinho da faculdade. Pronto. Então é muito gostoso. Gente, vou maravilhoso. falar pra vocês. O nosso Instagram ontem movimentou, hein? Verdade. sério? Opa! Doutor, o celular não Movimentou. parou. E eu falei, vocês estão gostando dos meus convidados, né? Porque assim, são Eu vi muito você falando, queridos. vocês gostaram? Vocês são muito queridos, né? E assim, eu falei, tem que ser os dois, né? Se a gente conseguir marcar agenda, porque é muito agregar, muito legal mesmo. Então, E a agora gente- voltando ao desenvolvimento, né, Sim, dos sim. nossos alunos, vocês sabem que nós, advogados, depois que nós fazemos a faculdade, ainda tem ainda a árdua prova. tarefa da prova da OAB. Nossa, E é nós verdade. participamos, né, da entrega das carteiras. É muito emocionante quando você vê um aluno seu Que receber a conseguiu. carteira da OAB. Eu acho, assim, sensacional. Eu não continha as lágrimas na formação, Na formatura, né? é Formatura. verdade. Esse ano E eu não você ir acompanhei para a formatura. fórum, você ir para uma audiência, você vê que Sim. você encontrar com um aluno seu lá, sabe? Olha, eu tô aqui. Eu já fiz audiência com um aluno meu sendo advogado da outra parte. Já Olha pensou? só, Que honra. que legal. E juiz ouvindo, falar, professor, é muito, muito O emocionante. juiz isso. olha, Que legal. professor, professor. Ah, o senhor foi professor dele? Fui. Acaba ficando, né, esse Ficando, título, né? É muito ficando. legal, muito bacana, né? Ficando. E aí, quando a gente fala, né, para esses jovens, né, voltando aqui em questão de trazer para eles nesse primeiro dia do talento e tal, é maravilhoso essa mágica também, doutor. Quando a gente começa a ver que no dia a dia eles ficam felizes e ficam surpresos de descobrir, realmente eu tenho talento, pro. Porque eu falo para eles, vocês desenvolvem habilidades, né? Muito fala-se hoje, hard skills, soft skills. Professor, o que que é isso? Essa sopa de letrinha? A gente começa a explicar para eles as habilidades sociais, as habilidades técnicas, como o idioma que o doutor bem trouxe, a importância disso, como que a gente utiliza isso no dia a dia, como que a gente desenvolve, que até então para eles parece uma utopia, parece algo muito distante. E eu falo, gente, vocês desenvolvem habilidades brincando. Jogando videogame você desenvolve E, habilidade. Rafa, eu costumo falar que isso é muito do profissional também. Sim. Nós já estivemos do outro lado, como Justamente. alunos, né? E a gente sabe que há profissionais e Eu profissionais, fui aprendiz. né? E quando a gente passa de uma forma com clareza e com amor, Sim. eles acabam pegando um gosto pela profissão e aí acaba se identificando, ou RH, ou logística, a gente tem vários feedbacks, Sim, né? sim, Gostei de logística, gostei de RH, eu quero fazer direito. sim. E é tão gratificante isso que a gente acaba tendo como nem você falou, uma missão cumprida. Sim. É uma missão. Conseguir. Exatamente. Porque né, ali alcançar. ou ele vai amar a profissão, Exato. ou ele vai vai odiar. começar a respeitar a profissão. Não, eu amo logística, mas gostei de RH. Até que RH não é tão chato, É entende? isso mesmo. Mas passa a respeitar. E no Esse entanto, semestre, para você ter uma ideia, teve uma aluna que postou no meu Instagram falando assim que não gostava de direito civil, que é uma disciplina que eu estava lecionando, Uhum. e que passou a gostar de direito civil por minha causa. Olha que olha que maravilha. bacana. E eu falei assim, isso é sensacional. É muito... Doutor, Isso é primeiro. Ai, Dani, gratificante. posso? Claro. Rapidinho. Primeiro encontro. Um dos primeiros encontros familiares. Uma mãe, terminou um encontro familiar, ela veio, porque eles apresentavam a gente, todo. Dani lembra desse momento de emoção, de conhecer aquelas carinhas, né? Primeiro dia, como se fosse a reunião de pais, do início do curso. E aí veio uma mãe ao término, junto com um jovem, olhou pra mim e fez assim, bem séria. Você é instrutora de RH? Aí eu já pensei, depende. Na minha cabeça, Depende. o que vem por aí, né? Aí eu sorri. Será que eu vou levar um processo, hein, doutor? Aí eu sorri e respondi, sim, sou eu. Ela falou assim, olha, ela fez assim, então você tem uma missão, ó o dedo, você tem uma missão. Eu trabalho em RH e meu filho odeia RH. Você tem a missão de fazer ele gostar de RH. Aí eu, por alguns segundos, sabe quando Quando você impõe essa respira? responsabilidade é pior. Como é que você vai- Chorei e ao mesmo tempo sorri. Eu olhei pra mãe e falei assim, uau, mãe, espero não decepcionar. Vamos ver o que conseguimos fazer juntas.
Aí eu olhei pro jovem, se você me permitir. O jovem com aquela expressão bem fechada, assim, só olhou pra mim assim com um rabo de olhinho assim. Fez assim com a cabeça. Falei, uou, primeiro desafio aí. Terminou o curso? Doutor, a gente pergunta, né? A gente gosta de feedback. E aí, fulano? Já vai falar o nome. Ó. E aí, fulano? E aí, como é que tá RH? Pro, tô gostando de RH, mas eu não vou trabalhar em Não RH. vou Eu falei, tá trabalhar, é tudo verdade. bem. A sua mãe não me pediu pra fazer você seguir carreira em RH, ela me pediu pra fazer você gostar de RH. Perfeito. Meta Isso. alcançada. Muito Tá bom. ótimo. Então, são uma das histórias que a gente brinca, a gente tem o prazer de É conhecer. engraçado quando alguém fala assim, marca. você é instrutora de RH? Outro dia estava descendo no elevador do escritório, aí tinha um cara no elevador, olhou para minha cara e falou assim, você é professor da minha filha? Eu já fiz assim, ó. Não Tentando depende. lembrar, quem é a filha É. dele? Eu dou aula para um monte de filho, mas e Alguns depende, anos, e inclusive. depende do porquê você está me perguntando. Aí ele me falou o nome, ela te adora, ela te adora. então sou Então eu. tá bom, sou eu mesmo. Sou eu mesma. Mas vocês lembram da primeira vez que vocês entraram numa sala de aula? Claro. Eu lembro. Ó, a Dani tem que fazer pergunta, eu tô fazendo pergunta pra ela. Maravilhoso, eu gosto assim. É um bate-papo, né? Sim. Gente, eu lembro. E Assim, eu pra lembro de quando mim. você chegou na instituição que eu estava. E aí, sabe o que Primeiro você dia. falou pra mim? Sabe o que ela falou pra mim? Eu lembro, É. fala. Chegou reforço. É isso. Que legal. Chegou reforço. Mas o reforço no sentido espiritual, né? Sim. Porque nós somos cristãs, Sim. cristãos agora, né? Irmão em Cristo. E é isso. Quando a gente está num lugar que a gente precisa também olhar para esse lado, porque é o que eu falei, as pessoas elas precisam se conhecer e saber qual o seu propósito dentro de qualquer lugar, Uhum. né? E isso vem muito forte o lado espiritual também. Uhum. E quando a gente tá com correria, muitos afazeres, Sim. né, estresse, porque não é fácil, são muitas aulas, né, enfim. E aí a gente precisa parar um pouco, buscar a presença de Deus para que ele nos dê força para continuar fazendo o nosso melhor, porque querendo ou não é uma carga muito grande, né? E a E gente não tá aí, falando só da carga profissional, a gente tá falando não, a também. carga espiritual, A gente tá é falando, isso, Porque você inclusive, lida com todo tipo de com todo tipo de pessoa, exato. E na verdade a gente também tem, além do lado profissional, somos mulheres, mães, Mães, tem a nossa jornada em casa, tem a nossa jornada como mulher, como profissional, envolve uma série de questões, assim como homem também. Sou marido, sou pai, sou chefe de família, tem tudo isso, né? Então tem todo esse olhar que a gente também precisa ter. Mas vocês tiveram receio, assim, na primeira... é que Primeira vez que entraram na sala? eu fiz uma aula teste. Então, na tá. aula teste ali, ui, não sei se eu fui, né? Mas foi. E aí, no Claro que foi primeiro bem, deu dia. certo? Deu Deu certo. certo. E aí, no primeiro dia mesmo, fala, tô aqui, vamos embora, né? Mas assim, o que eu levo como experiência e como que vai dar certo, como que eu faço isso? Eu bato um papo, igual a gente tá fazendo aqui. Criando aquele rapport, e aí por isso que eu falo de alinhar a comunicação com o comportamento. Porque se eu chego, eu sou a professora, agora vocês vão ter que me respeitar, e no salto Não. alto, igual eu Aham, estou, aham. afasta. Então eu preciso criar esse rapport com eles, eu preciso A pegar, identificação. trazer eles para mim, para que eles me conheçam de quem eu sou na minha essência, Sim. sem o desrespeito, porque na hora que precisar ter o respeito, eu me impor, eles vão me aceitar, eles vão ouvir e tá tudo certo. Perfeito. Eu vou muito na linha também, complementando a fala da Dani, da identificação, doutor. De mostrar, porque quando eu fui picada pelo bichinho da educação, para mim foi um presente, eu sempre disse isso a todos os meus jovens. Falei, é um presente estar com vocês, eu não falo isso da boca para fora, eles sabem, eles sentem o carinho que eu tenho por eles até hoje, eu sigo nas redes sociais, eu compartilho, eu brinco, ajudo até hoje, inclusive tem jovem pedindo ajuda para fazer currículo, não esqueci, vou responder. E aí eu sempre digo a eles, eu fui aprendiz lá atrás. Eu fui aprendiz há mais de, vou entregar a idade, há mais de 20 anos atrás. Então, quando eu fui convidada, o primeiro currículo que eu mandei, voltando de um período sabático pós-período maternidade, eu encaminhei esse currículo, eu fui convidada para o processo seletivo no dia seguinte. Eu não imaginava. Eu entreguei o currículo, assim, mandei pelo LinkedIn, inclusive, doutor, LinkedIn, de uma forma totalmente despretensiosa, Pega de... né? Jurava que eles não fossem me chamar, porque a minha formação não é licenciatura, Certo. né? Então, eu sou bacharela, depois fui fazer técnica em RH, agora vim fazer pós em liderança e inovação, enfim. E sempre imaginei que para lecionar teria que ser, né, licenciatura.
Mas, para minha feliz surpresa, eles buscavam justamente um profissional do mercado para lecionar a disciplina de recursos humanos com os jovens. Então, isso foi muito gratificante. Porque aí, quando eu fiz o processo, deu tudo certo, eu sempre trabalhei com treinamento e desenvolvimento de pessoas. Minha filha sempre fala, mãe, você fala pra caramba. Então, dons, né? Talentos. Como é que a gente utiliza esse dom, esse talento para ajudar as pessoas? E aí, quando eu entrei em sala de aula, para mim foi um momento de transmitir para esses jovens um pouquinho do que eu aprendi. Só que eu sempre disse a eles, doutor, que mais é uma troca, que eu aprendia com eles a cada dia. A gente sempre também comentou isso nos bastidores, né, Dani? Estar com eles nos ensinava muito, porque eles nos desafiavam a buscar cada vez mais conhecimento, a nos prepararmos, a pensar de uma outra forma, porque uma coisa é você estar no mundo corporativo, lidando com executivos, diretoria, pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, é uma linguagem em qual você vai comunicar. Agora, e quando você está com um jovem? Que muitas vezes não tinha ouvido falar algumas expressões, obviamente porque não faz parte do dia a dia deles, não faz parte do dialeto. Jovens estes que estavam reclusos devido ao cenário pandêmico, Sim. foram privados aí de várias questões sociais, em questão de educação. Então, como é que você faz a sua comunicação chegar até eles pensando que a renda que ele está buscando ter por meio daquele curso, por um primeiro emprego, é a renda que muitas vezes vai ser mantenedora daquela casa. Então, como é que você vira para o jovem e fala assim: eu já sentei nessa cadeira. Quando eu fui jovem aprendiz, a minha renda também compunha a renda da minha casa. Então, você vai muito na linha da identificação e mostrando para esse jovem que, muitas vezes, o contrário do que a sociedade impõe para Exato. ele tem talento, ele tem habilidade, me deixa desenvolver. Então, era essa linguagem que eu tratava. E deu muito certo, de verdade. Até hoje, eu tenho esses E contatos com muitos eles. alunos nos têm como parâmetro, né? Sim, Nós somos sim. o espelho, né? E isso eu fico lisonjeada. Ficamos, né? Muito bom. Isso é maravilhoso. E aí, quando eles vão para a empresa, então, a gente sabe que muda-se algumas coisas. Por quê? Porque de lá já tem profissionais há anos, Sim. né? E tudo que eles aprenderam para se desenvolver dentro da empresa não acontece muito bem do jeito que a gente acha que vai acontecer. E a gente já foi profissional dentro de uma empresa, vamos falar dentro da empresa, a gente sabe como que acontece. E então, a gente sabe que a empresa ela precisa ter esse código de conduta, esse compliance todo, né, para poder seguir a risca. E esse jovem, normalmente, a maioria deles não se pega ali meio que limitados. Quando se vê nessa situação de seguir algumas regras impostas pela empresa, né, por causa desse compliance todo, dessas normas aí. Então, acaba sendo desafiador para eles. E aí eu vejo várias reportagens, inclusive saiu na Forbes esses dias, que a geração Z não quer mais trabalhar CLT. Por quê? Por causa dessas normas que são impostas nos dias a dia, que a maioria não tem esse limite, não tem essa. E aí eles acabam saindo e não querem trabalhar. É que quando, assim, eu vi um trecho da reportagem, Dani, e quando a gente fala dessa geração, a gente está lidando com um público, alvo, por assim dizer, que nasceu aí de 97 para cá. Então, geração Z, ela vai ali de 97 a 2010. 2010 para cá, a gente está falando da alfa. Então, a gente começa falando ali de uma geração Z totalmente globalizada, uma geração mais questionadora, uma geração que utiliza muito mais a questão da referência, que aí se depara com o que você está falando, de, poxa, a gente ensina aquilo que é correto, a gente mostra o que tem que ser E eles praticado. têm até boa vontade, mas eles Tem. falam, não dá, eles Na não minha me dão empresa. abertura. Sim, Eu sou podado, não exato. é? Eles vêm falar, dar o Tem feedback pra É um gente. desafio, Dani. Não querem cumprir regras, talvez. Eu acho que é os dois lados, doutor. Pode ser que seja os dois, Porque né? é um choque de geração, né? A gente tem dentro de uma única organização perfis muito diferentes. A gente tem uma geração aí do pessoal que é baby boomers, muitas vezes, que estão aposentados, inclusive, mas que permanecem na sua total capacidade laboral, trabalhando. É um público pós-guerra. Então, a gente está falando de uma geração que valoriza muito mais a questão da estabilidade profissional, de manter ali a questão de serem pessoas mais conservadoras, questão de processos, mais resistentes em alguns momentos, E essa tá? galera já vem A para tecnologia. mudar, já vem para inovar no mercado, né? E essa geração Z e a Alpha, por si só, que são gerações mais recentes, são pessoas que estão muito mais antenadas à tecnologia, praticidade, rapidez, que aí a gente se depara também com desse mundo tão volátil
volátil que a gente tem visto hoje em questão de carreira. Então, é uma geração que ela não valoriza simplesmente perpetuar na mesma empresa. Ela não quer trabalhar tanto é 20, que- 30 anos. Tanto é que a gente tem conhecimento assim de pessoas que se formaram há 5, 10 anos e ainda não entrou no mercado de Não trabalho, não sabe o que vai fazer, Sim, né? justamente. Porque Ou pessoas que, inclusive, atuei uma parte da minha vida em uma área e agora eu quero mudar de área. E atualmente isso é bem visto, a gente chama isso de transição de carreira. Então não é porque simplesmente eu me formei na área X que eu tenho que me aposentar na área na área X. X. eu exato. fiz essa transição, né? Doutor, De exemplo carreira, eu disso. fiz isso. Eu Exemplo de estudei, sucesso. eu E estudei não, enfermagem, não para quem sou não da sabe, geração nem Z, nem Y. eu fiz estudei exatamente enfermagem, depois eu fui para logística e áreas totalmente Entende? diferentes. E isso é valorizado. Então, quando chega dentro da empresa, é um choque de cultura. E aí cabe ao RH da empresa ter esse olhar, ter essa empatia, ter políticas e um compliance bem estruturado E aí, para tentar Rafa, alinhar tudo isso. como então garantir e incentivar, né, que os colaboradores sigam as práticas desse compliance, para que a empresa flua e eles Sim, consigam e ter um bom precisa. andamento? Então, Dani, o primeiro ponto que a gente sempre ressalta é ter esse olhar do RH, das lideranças. Então, o RH ele precisa trabalhar fortemente nisso. Ele precisa ter, de repente, fazer uma pesquisa interna para fazer levantamento de necessidade, para identificar qual é o público qual ele está abrangendo, para verificar qual é a diversidade geracional, que é como nós chamamos, que existe dentro da sua empresa. Quais são os públicos que você tem hoje? Como é que você vai atender cada um deles? E aí, trabalhar bastante o employer branding, que é o que a gente chama de um marketing interno dentro das Interno. empresas. Então, como é que eu mostro que todos trabalhamos para o sucesso da organização? E valorizar Valorizar a marca, valorizar o colaborador. os valores da empresa, o próprio colaborador. E aí você trabalha o protagonismo. É você mostrar para o colaborador que ele é protagonista da carreira dele. Que eu, enquanto gestor, eu estou aqui, sim, para dar para ele todas as ferramentas possíveis para o desenvolvimento perfeito. E como eu sempre disse em sala de aula, gestão de pessoas não tem que acontecer só dentro do RH. Toda pessoa, todo profissional que exerce um cargo de liderança, ele tem que fazer gestão de pessoas. Você tem que conhecer. Inclusive, eu fui fazer gestão de pessoas, porque ninguém me falou nada. Eu Sim. não subia de cargo e eu falei, algo tem errado comigo, tem algo de errado comigo. Então, eu fui fazer gestão de pessoas para saber onde eu estava errando para que eu conseguisse alcançar o meu objetivo. E esse é o caminho, Dani. É você ter o protagonismo e entender que, assim, se eu não buscar o desenvolvimento, isso hoje nós chamamos de metaskilling, né? Sim. Então, eu vou ali buscar o significado daquilo que eu faço, o resultado daquilo que eu faço, para entender a conexão que isso traz para a empresa. Então, eu olhar para esse colaborador, é trabalhar isso internamente, a comunicação clara. Maravilhosa. Flui o tempo todo, isso é muito assertivo. E No você RH. cuidar da saúde mental do seu trabalhador. Eu acho que esses são pontos chaves para ter aí essa questão da equalização de ideias, de informações, Inclusive, de muitas carreira. empresas já estão se adaptando, né, a esse novo método de cuidar da mente do trabalhador. Né? Sim, Porque saúde ocupacional hoje é um tema. O que eu vejo, me corrija se eu estou errado, Rafa, Dani, o que eu vejo assim são as empresas trabalharem apartado do departamento jurídico, o RH apartado do departamento jurídico. Eu acho que o RH e o departamento jurídico eles devem se aliar. Concordo. Justamente, justamente para ter um compliance, para que não ocorra danos no futuro. E é essa a né? pergunta que eu ia te fazer agora. Se não seguirem esse compliance, qual é os danos os Então, prejuízos que a empresa causa? as empresas precisam a se acostumar a ter um jurídico contencioso e não Sim. litigioso. Uhum. Não litigioso. Dá muito mais trabalho Dá muito litigioso. mais trabalho litigioso. Né? Então, RH trabalhando com jurídico, Sim. a empresa não vai ter problema nenhum. Eu advogo para empresas que, assim, tudo que o RH vai fazer, me liga. Sim. Eu não estou dentro da empresa, eu estou no meu escritório, mas me liga, doutor, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, a gente está lá para apoiar o RH. Justamente. Né? Agora, tem empresas que o RH não liga e aí a gente tem que ir para onde? Para o contencioso. E posso aproveitar o ensejo, doutor? Claro. Falo mesmo, e Dane-se Cast é para isso, né, Dani? Dane-se. Dane-se Cast, vamos Bora. lá. Quando nós falamos nesse olhar, a palavrinha mágica aí, por assim dizer, planejamento. Planejamento. Então, Concordo. se eu sou um RH, eu quero implementar uma ideia, eu quero mudar minha marca, meu slogan, minha missão, visão e valores,
eu vou fazer o esboço aqui, eu vou fazer o draft do meu projeto, mas eu preciso verificar quais são as áreas impactadas, para conversar, para alinhar com essas áreas que são impactadas pela minha ação, e certamente levar para o jurídico para verificar o impacto disso. Onde eu posso. Aonde eu posso atuar, para não virar um passivo trabalhista amanhã. Exatamente. Exato. Para depois não ter que, desculpa a expressão bem popular, depois ficar apagando incêndio. Então, se eu não trabalho no preventivo, E nós, advogados, apagamos Apagando Não. aí incêndio sobra direto, pro direto. advogado, né? Eu causo dano ali, É, o advogado se vira para Exatamente. cobrir. E não é dessa forma. Então, eu trabalhei em empresas, doutor, que assim como as empresas que o senhor atende, que entram em contato, pedem validação, nós tínhamos essa prática. Nós incluímos, inclusive, um dos projetos que nós fizemos foi o checklist de projetos. Então, tudo que nós íamos fazer foi uma ação global. A empresa que eu trabalhei no mercado financeiro na época eram 55 mil funcionários. E aí nós tivemos a oportunidade de desenvolver um checklist de projetos, algo simples, que a gente colocou lá. Nome do responsável do projeto, nome do projeto, como que vai desenvolver, áreas impactadas, qual o prazo, qual o go life desse projeto, vai precisar de, sei lá, de sistema, tem a questão também de budget da área, todo o olhar macro de um projeto Porque para acaba ser impactando, utilizado. acaba Com impactando certeza. em tudo na empresa, né? Dani, o Principalmente no clima faturamento, né? e Claro. o clima organizacional. A perda que a gente tem é muito alta, porque quando a gente fala em clima organizacional, a gente está falando de desmotivação de um trabalhador. E um desmotiva o outro, que desmotiva o outro, e assim vai. E Perpetua. quando você vê, tá todo mundo lá no cafezinho reclamando. Você tem É. uma população doente. E se você tem uma população doente, automaticamente você tem uma população que é um passivo trabalhista para você amanhã. E a que vai empresa não ser- alcança os seus objetivos. E na hora da reunião só quer cobrar os resultados. E aí a pessoa tá com um baita estresse Sim. né, nas costas e não sabe o porquê. Eu acho que o treinamento é a base de tudo, né? É O isso. treinamento é a base de tudo. Capacitação. Você treinando, você tendo um departamento Sim. de RH que treina os funcionários, treina É liderança. a liderança. Começa de cima né? para baixo. Sempre. Eu acho que aí evita-se esse passivo trabalhista aí pra Perfeito. gente. E aí, Mas e se a empresa não treina esses colaboradores? O que esses colaboradores, para crescer na carreira e ter uma carreira de sucesso, o que eles precisam fazer? aí entra o protagonismo, Dani. É o que eu sempre disse para os nossos jovens. Os nossos jovens estavam em busca do primeiro emprego. Mas como é que eu faço? Lembra disso. Se vocês tiverem uma empresa que tem um RH estruturado, porque a gente está falando de empresas de RH, de treinamento, mas é uma triste realidade que nem toda empresa tem um programa de treinamento montado. Então tem eu aqui, viu, pessoal? Podem me Rafaela, contratar. Pedroso, Dani estou à Pinheiro, disposição. Rafa Pedroso. Vamos lá. Nem toda empresa Se tem não tiver jurídico também, né? Aí, Estamos aqui. Antônio Firmino. Então, nem toda empresa parece utopia. A gente está falando de um mundo hoje que está voltado ao metaverso e tudo mais. Mas ainda assim, tem empresas que não têm isso estruturado. Então, quando a gente vê esse tipo de olhar, é o que eu sempre disse. Se você estiver em uma empresa com esse olhar estruturado, esse cuidado com o ser humano, aproveita as oportunidades, todos os cursos que for ofertado a você, faça. E hoje é Agarre a mais fácil, oportunidade. né? Porque tem cursos por Online. grandes instituições aí que tem Online. cursos online e Online. gratuito, né? É. Porque eu ia falar, eu vim de uma classe C, né? De uma classe pobre, onde eu não fiz faculdade, meu pai não pôde pagar na época a faculdade, e depois de casada eu fui fazer faculdade. Eu fui trabalhar, fui fazer faculdade. Sim. Então, fui em busca do meu crescimento pessoal e profissional, para que eu me desenvolvesse e conseguisse almejar, né, alcançar aí patamares altos. Porque você sentiu essa necessidade. Mas a gente sabe protagonismo. que hoje, né, na sociedade é mais difícil, principalmente Sim. para essa classe mais vulnerável, né? Mas que com persistência É possível. é possível. E a Mas gente aí, sempre aí entra o nosso papel, né? O de educador, de professor, Sim, né? de disseminar esse A gente tem que conteúdo. mostrar para os alunos exatamente isso, né? Olha, persiste, corram atrás, Sim. né? Justamente para que, Dê que a certo. pessoa, para que a pessoa possa ser Porque um a hora profissional que bem-sucedido. E a hora que você for concorrer a uma vaga, né, você infelizmente vai perder. Dani, Você pode, né? e a mas- gente fala em questão de estudo, a gente sempre compartilha isso para eles, como o doutor falou, né? Nosso papel de instrutor, de professor, de disseminar a informação mesmo. Gente, eu brinco, hoje em dia não tem mais desculpa para não ter conhecimento. Exato. É isso aí. Porque a gente está falando de uma geração que não larga o celular. Você sabe que eu Você falo? navega o mundo através do Complicado, celular. hein? Você sabe que eu falo para os meus alunos? Cursos.
falando em conhecimento, eu falo assim, eu acho incrível que o brasileiro, não estou falando para o estudante de direito, eu acho incrível que o brasileiro não conheça a Constituição Federal. Entendeu? Eu falo o seguinte, que a Constituição Federal deveria ser livro de cabeceira, ou então, eu falo desse jeito para os alunos, ao invés de vocês, quando forem ao banheiro fazer o número 2, levar o celular, leva a Leva o Constituição livro. Federal. Uma Sim. ótima dica, pessoal. Leva a Constituição Federal. Você vai para o exterior, você vai para os Estados Unidos, se você faz assim numa outra pessoa, olha, a minha Constituição Federal Diz. fala isso, você não pode fazer. Eles Aqui não sabem. se sabe. Não É se verdade. sabe, Não tem se sabe. Se aprender pelo menos o artigo 5º, que são os direitos fundamentais, né, inseridos lá na Constituição Do Federal, já está cidadão. bom demais. Mas eu acho que isso também Cultural. é cultural e vem lá da base, né? da base. Vem do ensino de base. E Então, aí é um pouco mais delicado. é um pouco mais delicado. É igual a educação financeira. Ixi, vai render, hein? Papo para outro podcast, é o próximo. Eu tenho aqui um Mas, monte de enfim, coisa para falar com vocês. Só para finalizar essa questão do conhecimento, educação financeira também é outro problema que a gente tem enraizado aí, infelizmente. Mas quando a gente fala para esse jovem se desenvolver, buscar conhecimento, o papel do protagonista é justamente esse. Se eu estou inserido em uma empresa que investe em mim, ótimo, agradeça, aproveite a oportunidade. Se a empresa não investe em você, mas você está vendo que, por exemplo, você utiliza um Excel, você não sabe mexer no Excel, busque você um curso de Excel. Isso vai te alavancar como profissional, isso vai trazer para você habilidades, isso vai fazer você se destacar. O mesmo quando a gente fala em processo seletivo, igual a Dani mencionou. Exato. Mas vocês acham também que a empresa não treina esses colaboradores por medo deles adquirirem conhecimento e depois irem para outra empresa, para o concorrente, que seja? Dani, eu acho Que é uma cabeça muito limitada, né? Do Sim. CEO, vamos Não dizer digo assim, que- gerência, enfim. Não digo que esse é um pensamento nulo, não vou invalidar essa fala, mas eu acredito que está muito aquém de quem está lá na ponta. Então, assim, eu, Rafaela, como profissional da área de humanas, de recursos humanos, dói ter que acreditar que exista esse pensamento E Liderança. tem, né? de liderança. É. Mas a gente sabe que, Tem, mas é por infelizmente, pode medo. acontecer. É por medo de ou vão pegar o seu lugar, que é essa geração que vem com Sim. garra, que vem com inovação, Sim, sim. né? Ou eu vou gastar com esse funcionário, entre aspas, e ele vai seguir Vai embora Você para sabe, outra você empresa. sabe que eu já ouvi numa instituição de ensino o seguinte: vieram me perguntar se eu não tenho medo. Uma pessoa que estava no cargo de liderança vieram me perguntar se eu não tenho medo. O cara falou desse jeito para mim. Eu falei, mas medo do quê? Do quê? Do escuro, Não, barato? mas por que você está falando isso para mim? Medo do quê? É o medo de você pegar meu lugar. Meu Deus. Mas eu não tô aqui para isso, eu tô aqui para dar aula. Não Você tem, vê que tá muito mais na cabeça do na outro do cabeça que... do outro. É. Então, veja só. E aí eu vi que essa pessoa começou a me podar, entendeu? Então, olha, aqui não tem o melhor, aqui, sabe por que os alunos... A Dani sabe, a Dani me acompanha no Instagram, ela vê. Eu É uma recebo pessoa mesmo benquista. elogios, Sim, né? Sim. E começou a me podar. Tanto é que eu falei, eu vou sair da instituição. Eu tenho certeza que ele vai me tirar dessa instituição. Então, é essa questão do medo, né? O medo da pessoa se destacar. É mais fácil eu te podar do que eu buscar conhecimento Buscar e crescer. conhecimento. É bem Exato. assim. Vamos trabalhar juntos, né? Né? Para crescer. E trabalho em equipe, é o que eu Pronto. gosto, que eu sempre falo. Se Ninguém você- faz nada Ninguém sozinho, faz né? nada sozinho, exato. Ninguém Pronto. faz nada. Seja em qualquer lugar, Uma gente, equipe, né? ninguém faz nada sozinho. Equipe. Aqui nós temos na equipe, de novo eu vou falar do nosso amigo Henrique, né, Henrique? Tá nos bastidores Nós aqui. temos equipe, ninguém Claro. faz Sim. nada sozinho. E se não Exato. fosse por eles, essa Não estaria estrutura acontecendo. toda, né? Então, que muitas vezes é cabeça de pessoas que não entende Sim. e acha que também os bastidores não é relevante. Como não? Senão não estaria acontecendo. Como que vai Muito. pro ar, né? Tem toda uma equipe por trás para dar, né, suporte à infraestrutura de tudo isso, para fazer a coisa Nós acontecer. dependemos, né? Exatamente. Nós dependemos. Um depende do outro. E aí entra quem você é na essência, Sim. para qual profissional você vai se tornar. Para não deixar Você o tem medo se te tornado. parar. E o ego. É. E o ego. E aí trabalhar em você tudo Tá. isso. E o ego. E assim, claro, erros. Quem nunca errou? Quem nunca cometeu falhas na carreira, na vida? Então, o que você tira de aprendizado de tudo isso? Utiliza isso como bagagem para você. Bom, se eu já descobri ali esse caminho não dá certo, deixa eu tentar outros que possam dar certo e me fazer chegar até lá. E sempre agregar na vida do outro, né? Eu Sim. acho que isso é tão importante. Claro. É tão, sabe, satisfatório. Com certeza. E a gente falando de conhecimento, a gente fala, né, cursos, faculdades, cursos online, o que hoje não falta é oportunidade, né, na internet, aplicativos para treinar idiomas e afins.
mas uma conversa, um podcast. É a melhor maneira também de você adquirir conhecimento. É. YouTube tem muitas Essa coisas, troca de né? conhecimento. Eu fiz alguns podcasts e eu recebi assim. Depois vieram me falar, nossa, professor, eu nunca. Professor, né? Normal. Eu nunca aprendi tanto com relação ao assunto como eu aprendi ouvindo seu podcast. Olha Não que curso, bacana. não é um curso, mas é um bate-papo. Sim. É um bate-papo. E traz situações reais. E tinha vez, né, Rafa, que a gente ia dar alguma aula. Rafa, eu vou falar um pouquinho, vou entrar um pouquinho no RH, vou entrar um pouquinho em comunicação, que a gente fala com as Sim. nossas colegas de trabalho. Me instrui aqui para eu não Sim. falar bobagem, porque lá na frente ela vai entrar com a aula dela e as informações vão bater. Tudo E eles conectado. ficavam admirados porque a gente tinha uma amizade, a gente tem uma amizade, Conexão. não tinha rixa. Diferente das indústrias, das empresas, Sim. que a maioria tem, que eu venho de lá também, eu sei como é que é. Então, é isso, sabe? É essa troca, sabe? Esse fortalecimento entre as partes, né? Tá quase chegando no fim. Vocês viu como é rápido? Nossa, já? Tá quase. Já? E Não o Henrique acredito. retirou 5 minutos nosso. Eu tenho mais meia hora para falar aqui. Mas, Não, mas Nós é nem bom. falamos sobre assédio É moral. bom que a gente pode fazer o próximo, né? o Depende. segundo, né? Mas- Vamos ver a aceitação, vamos ver se o pessoal que se manifestou aí de ontem para hoje curtiu, Olha, comentou, ia quem ser sabe. assim 2 horas falando só sobre assédio moral nas organizações, Dani. Você rende, me É né? verdade. Tá vendo? Mas deixa eu fazer um adendo aqui, então. Vou começar com a Rafa. Rafa, Vamos lá. no dia do trabalho, seu pai, senhor Edson, querido, recebeu uma homenagem por todo o mérito e dedicação por ser um exemplo na empresa. Sim. O seu irmão, Thomas, me permite falar dele, Sim. que eu stalkeei, ele colocou assim: as pessoas que possuem e praticam os valores e princípios de vida, como, por exemplo, a justiça, a verdade, a integridade, tudo isso que nós estamos falando, né? Sim. E tantos outros atributos, valem ser comparados com o ouro, que quando vai ao fogo é refinado e se torna ainda mais reluzente. Quais as lições ou os valores, né, aprendidos com o seu pai que você aplica hoje na sua carreira profissional? Me emocionar não estava, né? Não estava dito. Eu já- Não, eu a gente já não você combinou. Você não me conhece, A gente não amiga? combinou nada. Eu emocionei com isso. Você não me A gente conhece, não amiga? combinou nada, porque podcast a gente não combina, enfim. Mas não imaginava, Dani, me pegou de surpresa, que feliz memória de verdade. E sim, essa homenagem, meu pai chegou em casa e acho que ele não tinha noção do peso, da importância desse reconhecimento. Porque ele chegou com a medalha, ele chegou com a sacolinha ali com a premiação e falou: Filha, eu ganhei hoje. Aí eu: que é isso, papai? Aí eles me entregaram. Na verdade, era para ter entregue no jantar de comemoração. Só que, como a minha mãe é oncológica e está em tratamento, ela não poderia ir, o meu pai não foi no jantar. Olha que coisa linda. Falei: pai, mas por que o senhor não foi? Ele falou: porque eu não ia poder levar a minha esposa. Sua mãe não ia poder ir comigo, filha. Que lindo. Então, você vê. Então, essa questão de família, eu herdo muito deles. E você, como uma profissional de RH, com o olhar de Dani. fora, uma que a empresa o reconheceu. E outra porque ele realmente E se aí- sentiu valorizado, né? E aí você olha, porque qual que foi a grande sacada da emoção também? Na idade que meu pai tá, meu pai já tem 60 anos, então você vê tantas práticas discriminatórias de etarismo o tempo todo nas empresas, e você vê que a empresa teve esse olhar de cuidado. Já tem, não. Sim, Tem 60 anos. Já Tem, tem, né? Tem, Logo eu tô lá. eu digo que já, porque assim, É. se você olhar para ele, você não fala que ele tem 60 anos, doutor. Daqui 3 anos eu já tenho 60 anos. E Vou fazer uma festa. E uma coisa que eu sempre aprendi com ele, e eu sempre compartilhei com os alunos o que você se dispor a fazer, faça o seu melhor. O seu melhor, eu também sempre Independente do que você for Nossa, fazer eu na falei, vida. eu falei E onde isso você faz o seu hoje na melhor. faculdade antes de vir pra cá. Porque ele sempre falou pra Maravilhoso. mim: filha, sempre vai ter alguém te observando. É isso. E independente de ter alguém te observando, é por você. Você tem que ter a consciência tranquila. Dentro de casa, com os nossos filhos, para quem tem filhos, né? Nós precisamos ser já o exemplo. E aí ele falava assim pra mim, Dani, porque meu pai é da geração antiga, né? E ele falava assim: filha, você tem que fazer isso por você, porque amanhã ou depois, se a empresa te mandar embora, você vai sair de cabeça erguida, E dormir com a consciência consciência tranquila, né? tranquila. Porque você saiu porque tinha que sair. Outras portas vão se abrir. Sim. Mas não porque você foi um mau profissional, não porque você foi negligente.
faça isso por você. Maravilha. Então, é o que eu levo até hoje, foi Perfeito. maravilhoso, foi sensacional. Que bom. Fiquei Obrigada muito pelo emocionada presente. também. Ah, eu também, me toca muito. Dr. Firmino também recebeu uma homenagem na Câmara dos Vereadores por um Olha. ex-aluno e vereador. E eu assistindo como chama? Homenagem? Como chama? Tem um nome, não tem? Esqueci o Solene, nome. alguma Sessão coisa solene, assim. sessão solene. Isso Sessão solene. mesmo. O quanto ele foi grato por todo o apoio que você deu a ele. E acredito que outros que também tiveram outras pessoas ali também te homenageando. E a Kátia pegou ela desprevenida, né? Pegou Mas ela é desprevenida. maravilhosa. A Kátia é engraçada demais, gente. É uma grande amiga. Já um beijo, Kátia. E quem olha Maravilhosa. para ela fica com medo, né? Fica com medo, mas ela é maravilhosa. E ouvir outras pessoas, eu te conheço, então é muito fácil para, né, para eu falar de você, mas ouvir outras pessoas falando de você, e aquilo me emocionou muito, muito. Qual é o sentimento que você tem, não só esse momento, lógico, mas foi esse momento que foi muito importante para você? Tinham pessoas ali que te admira e falar que você o ajudou nesse momento, né, de crescimento da vida do outro. Qual o sentimento que fica no auge da sua carreira, Firmino? Dani, primeiro é gratidão, né? É gratidão porque eu nunca imaginei chegar onde eu estou, né? Não que eu seja muita coisa, mas eu nunca imaginei isso. Imaginei ajudar um aluno a se tornar vereador, né? Nunca imaginei receber uma homenagem na Câmara dos Vereadores, né? Então, primeiro sentimento é gratidão. Até pela minha trajetória, né? Como você falou, eu também não venho de família abastada. Meu pai era metalúrgico, né, em São Bernardo do Campo, minha mãe dona de casa, né? Então nós temos uma trajetória aí. Sim. Então eu me sinto muito grato por tudo isso. Eu agradeço a Deus todo dia que eu levanto. É isso aí, É isso. É, justamente porque por ter me tornado a pessoa que eu sou. Né? Porque quem me conhece, justamente por não ter vindo aí de uma família abastada, poderia falar assim: ah, esse cara aí não vai virar nada. Né? Aí depois eu fiz 2 faculdades, uma pós-graduação, um mestrado, fui morar fora, né? Me casei com uma pessoa maravilhosa que também não vem de uma família assim, né, com dinheiro e conseguiu estar onde ela está, né? Nós batalhamos juntos para termos tudo que a gente tem, então eu só tenho a agradecer, só isso. E hoje é pré-candidato a vereador também. Pré-candidato a vereador. Então, já que é pré-candidato, vou pegar esses últimos minutinhos aqui. Qual a sua Proposta de governo? Proposta de governo? Bom, primeiro, Principalmente na educação, né? Já que nós estamos aqui então, como educadores. vamos então falar sobre a educação. A educação em São Bernardo do Campo não é uma das piores, mas também não é uma das melhores, né? Sim. A gente precisa melhorar muito, principalmente na questão de acompanhantes de pessoas, de crianças com autismo. Eu fiquei sabendo há pouco tempo que as pessoas, esses acompanhantes são pessoas totalmente despreparadas, Sim. né? Não são pessoas contratadas, são pessoas que são escolhidas Fazem a ali, contratação, fazem a mas não tem contratação, mas exigência de ter um não tem curso de exigência, qualificação. não tem curso de qualificação. Ou seja, para não Exatamente. para não atrapalhar as outras Isso, crianças lá. exatamente. Então, Que triste. uma das minhas principais lutas vai ser justamente isso. Critério Ótimo, perfeito. para a contratação dessas pessoas, desses ajudantes. A pessoa precisa ser capacitada para lidar com todas essas situações. E Conhecer o aspecto do autista primeiro. Desenvolver essa pessoa, essa criança, Isso, nós enfim, vimos né? reportagem há pouco tempo de uma pessoa batendo numa criança Sim, autista. autista. Né, em E São Bernardo. tem vários graus, intensidade. Tem, a Tem pessoa tem que todo um saber, a cuidado. pessoa Tem tem que que ser uma pessoa saber, preparada. é especializada, não Sim. pode ser qualquer um. Né? Como acontece hoje, infelizmente, é uma Então triste vamos realidade. juntos aí melhorar São Bernardo do Isso Campo. aí, doutor Firmino, né? Votem nele. Gente, tá chegando ao fim, mas rapidinho, o que dane-se pra você, Rafa? Uau! O que dane-se pra mim? O medo. O medo. O que dane-se pra você? Dane-se para mim o preconceito, Ótimo. Boa, perfeito. né? O medo também. O medo Por que também, não? né? A gente não pode ter medo, não. Não. Ficaram ainda algumas perguntas que o pessoal fizeram no Instagram ontem, vou pedir perdão, não consegui fazer.
né? Vou marcar mais um podcast com eles, prometo para vocês. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês, esse bate-papo tão Eu que enriquecedor. agradeço, passou super rápido, Uma honra tê-los maravilhoso. aqui no Dane-se Cast, de verdade. E eu tenho muito a aprender com vocês, além de serem meus Imagina, amigos eu pessoais. aprendi demais Não, hoje. eu também. Demais, Foi super demais. enriquecedor. Maravilhoso, a gente ficaria aqui mais 1 hora. Verdade. Se Se o tivesse Henrique horário, deixar, se né, o Henrique Henrique? deixasse, tadinho. O pessoal vai vendo? dar rede atrás do Henrique. Eu dou uma bolachinha pra ele, que ele gosta de bolacha, hein, gente? Traz bolacha pro Henrique. Então, foi um prazer. Muito de obrigado, verdade. Dani. Foi um prazer. Obrigada. Prazer Estou à Prazer foi todo disposição meu. sempre. Prazer de foi todo verdade. meu. E você, nos sigam nas redes sociais. Isso mesmo, danipinheiro.consultoria. Rafaela, _Pedroso, _Santos. Antônio Firmino. É Antônio Firmino só? Antônio Firmino só. Maravilha. Até, tchau, gente. pessoal. Tchau, tchau.